Agora na 89, Café com Chuville. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos novamente ao Café com Chuville aqui na 89 FM, esse programa de todos os sábados aqui na 89 FM ao meio-dia e também no canal do YouTube, que você pode acessar a qualquer momento. Aqui, esse programa é uma parceria entre o portal de notícias Chuville Notícias e a 89 FM, onde a gente toda semana bate um papo, troca uma ideia com alguém interessante que fala sobre um assunto aí da cidade nessa semana. Se você quiser saber mais informações, acesse também as nossas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook do Chuville Notícias. E hoje, você que está aí no sabadão em casa, escutando aqui 89, ou então até mesmo assistindo a gente pelo nosso canal do YouTube, deve estar pensando, poxa, sábado é dia de fazer feira, hoje é dia de ir para as compras, de repente fazer uma frutinha aí, uma salada de frutas, uma comida diferente, né? Uma salada legal para você que está de regime e está acompanhando uma salada, mas aí você se espanta com o preço na verdureira, no hipermercado, e aí você diz, poxa, há uns anos atrás eu ia no mercado com R$30, por exemplo, fazia uma compra legal, né? Trazia bastante sacola, muita variedade de produtos e agora, com o mesmo valor, eu não chego a encher nenhuma sacola de frutas e verduras. Essa é uma questão apenas econômica, é uma questão ambiental. Então, para falar sobre esse assunto, eu convidei hoje aqui, eu sou o Leandro Schmitz, editor e repórter do Chuville Notícias, e eu estou aqui com o Otanir Mattiola, ele que é agricultor orgânico aqui em Joinville. E bem-vindo ao nosso programa, Otanir. Obrigado, que possamos ter uma boa conversa aqui. Agradeço o convite, né, para nós estar participando e conversando sobre esse tema tão importante para a cidade, que é os alimentos, né? Uma coisa que todo cidadão de Joinville precisa estar indo buscar alimentação, né, diariamente ou semanalmente, seja na feira, seja no mercado. E o mais importante é que ele consiga colocar também as frutas, as verduras na sua alimentação para poder ter uma qualidade de vida e uma saúde melhor, né? Aquele ditado assim, você é aquilo que você come, né? E é verdade, porque assim, a menos que você, que de repente é mais velho aí, que ainda tem os seus avós vivos, você ia de repente na casa da sua avó, você via aquele quintal maravilhoso, aquela roça, aquela plantação, e você colhia do próprio pé, de repente, uma fruta, uma verdura, e ali mesmo já colhia, já comia, né? E essa realidade, aos poucos, ela vai mudando, os anos vão passando, e nem todos têm a oportunidade de ir a uma casa de campo, né? Uma casa onde tem uma hortinha ali, pouca gente consegue fazer isso, sendo que boa parte das pessoas hoje vivem em apartamentos, espaços menores, e nem sempre dá para você ter um espaço onde você possa cultivar esse material todo, essa riqueza toda. Então, como é que seria isso, essa realidade de hoje em dia? É uma tendência, infelizmente, do pouco espaço das pessoas, mas aqui em Joinville tem espaços ainda que sobressaem, né? Que, por exemplo, são as hortas comunitárias, que até uns anos atrás eram muito famosas aqui em Joinville. Mattiola, como é que tá as hortas comunitárias hoje aqui em Joinville? Então, é muito importante esse tema que tu abordar dessa forma, né, Leandro? Quando a pessoa quer consumir um alimento saudável e como reduzir o seu espaço, ela tem duas alternativas, ou produzir, ou ela vai comprar, ou ela produzir o próprio alimento, né? E muitas vezes as pessoas não têm a condição de comprar um alimento saudável. Com as hortas comunitárias, abre essa possibilidade. Hoje em Joinville tem um movimento de horta comunitária, né? Também participo, sou coordenador de uma horta comunitária no Jardim Lilu, que é a horta comunitária Girassol. Mas tem também uma associação de hortas comunitárias, tem algumas outras iniciativas que não estão ligadas também à associação, como a Horta do Coa Silva. São quantas hoje em Joinville? Hoje em Joinville deve ter umas 8 hortas comunitárias, mas tem bastante... E elas funcionam bem? Funcionam. A maioria delas estão bem, todas elas ocupadas. Tem a Horta Sabor da Terra, que é no Ademar Garcia, muito legal, feita toda em formato de mandala e tá toda cheia pela comunidade. Eu não sei o número de famílias exato, né? Mas eu sei que tem inclusive fila de pessoas para entrar esperando o espaço para ter um canteirinho dentro da horta. Mattiola, como é que funciona? Porque assim, o nosso ouvinte aí da 89, o pessoal que está nos assistindo pelo YouTube, de repente assim, não, mas isso não dá confusão? Né? Eu tô plantando um tomate, por exemplo, e daí daqui a 2 semanas alguém vai lá e cata o meu tomate. Como é que eu vou saber
o que que é meu, o que que é do povo, depois é feira da partilha, como é que funciona? Cada horta ela tem uma dinâmica, né? Então, cada uma tem seu próprio jeito de gestão. Então, tem algumas que são totalmente coletivas, então todo mundo trabalha em conjunto e faz a partilha, cada um leva para o seu consumo. Geralmente o que se comercializa é o excedente para poder manter também algumas despesas de adubo, de muda, enfim, que é necessário alguma manutenção na horta. E tem um outro sistema também que é a divisão por canteiros. Então a pessoa vai lá, entra num cadastro e ela, quando tem espaço, ela assume um canteiro lá dentro. Então o que ela fizer ali é dela. Mas ninguém, segurança, por exemplo? As pessoas todas elas trabalham, quem entra dentro da horta comunitária são pessoas de confiança, então são gente que já vem buscar o contato com a terra, com a natureza e não tem tido problema assim de um ocupar o espaço do outro. E nem, por exemplo, durante a noite fazer alguma... É que geralmente os espaços são cercados, né? Então já para ter essa segurança, porque toda horta comunitária, para ela começar, eu sempre digo, tem 3 coisas essenciais que precisam, né? Que é mão de obra, a cerca para garantir a segurança, tanto de visitantes indesejados, sejam humanos ou animais, né? Porque pode fugir por exemplo, cachorro e horta tem que ter muito cuidado. A gente gosta dos animais lá dentro, mas tem que ter um cuidado para ele estar lá, porque semeia uma cenourinha, vai lá e acaba dando problema. Então tem que ser os espaços separados, tem que ser acompanhado para quando tem os animais na girassol a gente recebe, é aberto, tem a gatinha lá que convive lá dentro sempre, mas... Na média de quantas famílias hoje por horta comunitária? Olha, a Girassol tem 20 famílias hoje trabalhando lá dentro. São espaços grandes. São espaços grandes, são 3.500 metros quadrados na Girassol. Tem toda uma área de convivência construída, tem uma área de armazenamento dos insumos e tem também todo o sistema de captação de água da chuva, porque também é trabalhado muito nas hortas comunitárias essa questão da sustentabilidade, que hoje a gente vê aí as mudanças climáticas que afetam, depois nós vamos tratar isso na questão dos preços, né, dos produtos na prateleira, mas a mudança climática ela tem afetado muito as pessoas em todos os espaços, seja os calorões que estão dando aqui, né, as enchentes, muitas vezes podia até ser pior se não tivesse esse pessoal que se preocupa com o meio ambiente, que tem tratado de tentar reverter esse processo, seja o pessoal da reciclagem. Nós das hortas comunitárias fizemos muita compostagem, né, para poder ter uma fonte de adubo orgânico produzido e que seja próximo da horta. Então, na semana passada nós entrevistamos o pessoal do Joinville Lixo Zero aqui no programa Café com Chuville na 89. Aliás, se vocês quiserem assistir, a entrevista está na íntegra no nosso canal do YouTube. Tem todo esse assunto aí também, falamos um pouco de reciclagem, né? Mas da coisa que está sendo, do investimento que está sendo feito na compostagem. Então é uma entrevista bem interessante e nós vamos voltar a falar sobre esse assunto aqui no programa também. Todo esse material, Matiola, que é plantado nessas hortas comunitárias são orgânicos, sem nenhum tipo de agrotóxico. A regra na horta comunitária, já quando é feito o termo de cessão de uso do espaço, é que tem que ser 100% orgânico. Não se trabalha com venenos, nem com adubos químicos lá dentro, porque é uma proposta de mudança e produzir alimento de verdade, alimento com qualidade. E daí, se você começa a colocar adubo químico lá dentro, você acaba fugindo totalmente da proposta. Então, tudo 100% orgânico. E essa divisão de coisas para plantar? Por exemplo, eu tenho um espaço lá, você tem o seu... O coordenador, o gestor ali daquela horta, ele determina, por exemplo, que tipo de cultura que vai ser, ou eu posso simplesmente, eu quero plantar um pé de manga, por exemplo. Eu vou lá, planto um pé de manga que tem tantos metros de altura. Não, eu já quero plantar só morangos, então eu vou plantar só morango. Tem alguma determinação ou não? Tem, todas as hortas, elas têm o regimento interno, né? Então, onde há os canteiros, tem a área de pomar, que é coletiva, geralmente nas hortas, mas onde há os canteiros, você tem que plantar... a tua produção não pode afetar a produção do canteiro do lado. Tudo organizado. Tudo organizado. O regimento prevê esse tipo de situação. E daí tem uma comissão, se acaso dá algum desentendimento, que ela faz para ajustar, né? Ela faz os ajustes necessários.
Mas não tem tido problema não, assim, disso, porque as pessoas já antes de plantar já se conversam, já sabem que se plantar um pé de manga vai consumir os canteiros do vizinho, então não planta. Teoricamente tem que ter um pouco de conhecimento. É isso daí tem a orientação também, tem um agrônomo da UDR que acompanha, que é o Helder Mariano, acompanha diretamente as hortas, né? Então ele está disponível para isso, tem feito uma boa assessoria técnica. Para todas as hortas? Para todas as hortas. E a associação também tem acompanhado alguns trabalhos assim na busca de parcerias com iniciativa privada para conseguir doação de equipamentos que são necessários. Muita coisa também da estrutura é conseguida via parcerias com iniciativa privada. Todo o sistema, por exemplo, de captação de água da chuva que a gente desenvolveu na Girassol foi tudo doação de empresas, de particulares, que a gente conseguiu construir o sistema, né? Dado interessante que você falou agora, Matiola, por exemplo, quem está nos assistindo pelo YouTube ou escutando aqui pela 89 FM está interessado em aderir a uma dessas hortas comunitárias aqui das regiões diferentes de Joinville. Como que faz para fazer isso? Essa pessoa ela tem que levar a sua planta, ela tem que comprar a sua semente, ela tem que comprar um adubo ou isso já vem facilitado? Qual é o primeiro passo para quem estiver interessado em aderir a uma dessas hortas? O primeiro passo é localizar, né, a horta mais próxima da sua residência. E como é que ela descobre isso, por exemplo? Um canal de informação? Tem o Instagram, Horta Girassol Joinville, por lá dá para conseguir buscar informações de como acessar a Horta Girassol Joinville. Aí se a pessoa não está próximo dela, por ali a gente consegue indicar as outras hortas que tem em Joinville que ele pode estar procurando, né? Legal. E depois disso, como é que funciona? Ela tem que ter um aporte ou já é tudo mais... Ela entra, tem um termo de voluntariado que ela tem que assinar, né? E depois disso ela vai entrar na fila de espera para um canteiro. Quando ela assumir o canteiro, daí é a critério dela. Às vezes a gente tem doações também da UDR, que vem adubos orgânicos, né? Compostagem. E vem mudas também, mudas e sementes que eles repassam para as hortas. Então, quando vem isso, é partilhado em comum acordo com todos o que vem doação coletiva para a horta é partilhado coletivamente para todos os membros da horta, né? Nós estamos com um projeto na Girassol agora que está vindo 1.200 mudas de hortaliças, né, através de uma parceria com a Caixa Econômica. Então, a gente consegue... Essas mudas vão ser partilhadas entre todos os membros. Aí quando não tem, eu tenho meu canteiro e quero plantar uma berinjela que não tem doação, não ganhamos de nenhuma entidade. Aí o próprio dono daquele canteiro, o ocupante daquele canteiro, né? Ele tem que comprar, vai buscar. É interessante você falar isso porque assim as pessoas elas têm acesso a uma área e você comentou ali que há uma fila de espera, né? Quanto tempo é essa fila de espera hoje, mais ou menos? Assim não se tem um prazo definido, é conforme alguém desiste do canteiro, mas tem sido assim, pouco tempo, 30, 40 dias. Tipo na Girassol nós estamos abrindo um espaço novo, estamos construindo uma mandala nova para mais pessoas participarem, né? Porque tem diversos tamanhos de área, tem pessoas que querem 100 metros quadrados, tem pessoas que querem só 10 metros quadrados, que só querem fazer os seus temperinhos e passar o seu tempo. Porque a horta tem também essa característica, como é que eu vou dizer, terapêutica, né? Então pessoas com problemas depressivos, problemas de saúde que precisam estar se movimentando, vêm para a horta e ali eles são acolhidos, né? Também é um espaço de convivência, toda a horta é um espaço de convivência onde muitas vezes a pessoa fica em casa isolado e acaba indo para esse espaço para poder ocupar a sua cabeça, ter o contato com a terra. O contato com a terra é fantástico, né? A terra é nossa mãe. Quando a gente tem contato com a nossa mãe, a gente se sente melhor, né? Verdade. Então é assim que é trabalhado também nas hortas. Toda essa questão mística, questão terapêutica, para as pessoas melhorarem a sua saúde física e mental, né? Há uma demanda, de repente, que possa aumentar o número dessas hortas comunitárias em Joinville? Existe demanda, sim. Todo o bairro está procurando, tem pessoas assim que procuram. Não passa um mês que não vem um grupo, nós queríamos fazer uma horta em tal local, como é que a gente procede? Então, hoje está sendo estruturada a associação para dar um suporte maior nesse sentido, vamos construir a horta, a associação vai fazer todo o trabalho junto aos órgãos públicos, principalmente quando se trata de... É uma área pública. Área pública, né? Tem que ter todo um contrato e a associação está trabalhando isso para
para poder trabalhar tanto a legalidade quanto a busca de parcerias para o início da horta, né? A pior fase é o início, que a gente costuma tratar assim que as hortas deveriam ter o seu enxoval. Quando vai construir, a estrutura inicial já teria que ter uma parceria para que a comunidade já chegasse, ela tivesse um mínimo de estrutura para começar a trabalhar. É verdade. Então, assim, a gente estava conversando aqui antes de começar o nosso programa de um dado interessante, porque normalmente as pessoas que trabalham com a terra, né, podem ser chamadas comumente de produtores, mas existe aqui, eu conversando com o Matiola em off, que a gente fala que é fora dos microfones, que existe diferença entre agricultor e produtor, não é verdade, Matiola? Isso, agricultor, eu costumo usar o termo agricultor familiar, que tem uma terminologia já reconhecida pelos órgãos oficiais, né? Inclusive tem para acesso a financiamentos, agricultor familiar ele tem uma linha de crédito, por exemplo, produtor rural tem outra. São tratados de forma diferente. O que é o agricultor familiar? Aquele que cultiva a terra, ele mesmo, com a própria família, e em alguns momentos ele até contrata uma mão de obra, mas ele vive ali naquele espaço, né? E o produtor rural, geralmente é aquele que muitas vezes ele nem vai na propriedade, né? Ele mora na cidade, mas tem contratado lá o gerente das grandes propriedades, né? E aí ele produz geralmente commodities para exportação, cana-de-açúcar, produz a soja, milho, mas muito baseado na questão... Com agrotóxicos, geralmente, né? É difícil tu encontrar monocultura sem agrotóxico, né? Então a monocultura já começa a ser um problema, porque para produzir orgânico você tem que se basear no modelo da natureza, e a natureza é diversa, né? Então, se você não respeitar a diversidade, você acaba criando já um desequilíbrio normal, que na produção orgânica a gente tenta trazer esse equilíbrio da natureza de volta para dentro da produção, né? O sítio onde eu planto já são 13 anos certificado orgânico, então ele fica ali em Piraberaba e lá já se conseguiu construir um equilíbrio muito grande dentro, que dispensa inclusive a necessidade de agrotóxicos. Eu observei nesse último período que tinha a produção de quiabo lá, e num certo momento apareceu num pé de quiabo o piolho, né? Ele suga a seiva da planta. Ao mesmo tempo que esse piolinho apareceu, já veio as joaninhas naquele local. E a joaninha, ela come o piolinho. Olha que interessante, a própria natureza fazendo o trabalho dela. Ela se equilibrou. Necessidade de agrotóxico. Aí eu avaliei ali, não, pode deixar tudo tranquilo, porque senão a gente também pode intervir com óleo de nim, com algum água de fumo, né, para poder... Não, deixa eles... E por si só eles se regularam, não teve problema nenhum. Tô acabando a colheita agora daquela produção, não teve nem prejuízo para minha produção. E também assim, ó, quando você decide aplicar alguma coisa, o agricultor convencional que usa agrotóxico, às vezes por causa daqueles 2 pés de quiabo ele teria contaminado toda a produção com inseticida, matado as joaninhas. E na hora de voltar, os insetos de volta, geralmente uma regra bem básica, né? Os que fazem mal para a planta voltam primeiro. Olha aí. Matiola, para a gente finalizar aqui nosso programa que está encerrando bem rapidinho, eu queria que você só desse em um contexto bem rápido por que o orgânico não está massificado na sociedade. Por que você vai numa verdureira e paga X reais, por exemplo, numa planta, né, numa verdura e fruta, e o agrotóxico, com o agrotóxico, mas o orgânico acaba sendo mais caro ainda? Por que isso? Essa é uma pergunta muito boa, Leandro, né? Essa questão do valor do produto, né? Se você pegar o convencional, ele é regido pela oferta e demanda. Então, tá sobrando no mercado, vai lá embaixo. Tá faltando no mercado, vai lá em cima. Então, deu um problema lá na safra de cenoura, uns tempos atrás, uns 3 ou 4 anos atrás, a cenoura tava valendo ouro, né? Daqui a pouco tava de graça praticamente no mercado convencional. No orgânico, ele tem um preço, é calculado mais um preço justo. Como é que o agricultor vende o orgânico? Ele pensa, isso aqui é o que é o necessário para eu poder sobreviver com qualidade de vida aqui produzindo. Então, vai ser um preço acima do normal. O que eu digo assim, o que é esse critério de justiça? É você pegar e observar uma alface
a 80 centavos, a R$1, quando às vezes chega no mercado, ela tem algum agricultor sendo explorado lá na produção. Uma alface a R$5, R$6, tem algum consumidor sendo explorado aqui na ponta do outro lado. Então, essa coisa que a gente tem que começar a quebrar, que o orgânico trabalha muito isso, de tentar não entrar nessas oscilações para poder ter esse senso de justiça. Aí existe uma outra situação, né, que daí é um debate muito forte sobre isso. Por exemplo, um feijão, para ele ser um feijão biologicamente completo, ele precisa até 80 nutrientes absorver do solo. E os nossos solos tratados com agrotóxicos, com máquinas pesadas, sem proteção de adubação verde, eles são solos pobres, né? Os solos convencionais com adubos químicos que são cheios de sal, né? São solos pobres, eles não conseguem oferecer esse tipo de nutriente, essa diversidade de nutrientes para a planta. Então você vai no mercado, compra 1 quilo de feijão convencional, você não está comprando 1 quilo de feijão. Você compra 1 quilo de baguinhos ali, mas feijão, que é para ser mesmo, você não tem. Aí o que acontece? Você leva para casa porque é mais barato. Consome esse feijão. E o que acontece no final? Por que a gente consome feijão? Porque a gente quer principalmente o ferro que tem nele, né? Ferritinina, né? E essa ferritinina não tá ali. Aí tu come feijão, faz os exames lá de sangue. O que acontece? Tô com anemia. Aí vou na farmácia comprar vidinho para suplementar. Matiola, esse é um assunto muito interessante que, se for levar, a gente fica mais 40 minutos aqui no programa conversando. É um bate-papo muito interessante. Então, Matiola, eu quero te agradecer imensamente por estar aqui nesse bate-papo rápido aqui na 89. Se você quiser saber mais informações sobre o Matiola, as redes sociais dele estão aí. Se você estiver interessado em abordar aí, integrar parte dessas hortas comunitárias aqui em Joinville, também fique à vontade. Joinville Notícias também é um incentivador em cima dessa questão tão natural, né? Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela sua audiência. O nosso site é o www.joinville.com e a gente fica por aqui esperando que você acesse as nossas redes sociais também para saber mais informações. A gente se encontra novamente aqui na 89 FM no sábado que vem e no nosso canal do YouTube do Joinville Notícias. Até sábado que vem. Tchau, tchau. Café com Joinville. Café com Joinville.